Quem quer louvar a Deus pela sua preciosa palavra? Lembra, vamos pegar aqui a linha da mensagem aqui, né? Então eu estou ajudando, nós estamos transmitindo. Alguém temeroso diz: pastor, mas eu tenho isso, pastor, eu luto com isso, eu luto com a avareza, ou eu luto com a prostituição, ou eu luto contra, vai falando aí as coisas, o ciúme, né? Daqui a pouco um temperamento assim. Meu amado, presta bem atenção. Quando Deus mandou Jesus Cristo, que morreu na cruz e resolveu posicionalmente a tua situação, agora no dia a dia da guerra, ele deu uma provisão, e essa provisão foi Deus Espírito Santo. Quando você pega lá em Gálatas, eu vou ler rapidamente, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei concupiscência da carne. O grande problema do ser humano está ligado às concupiscências dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Certo? Não tem ciência para isso, não tem faculdade para isso, não tem laboratório para isso, correto? E isso é só quando você encontra Jesus de Nazaré. E quando então Deus manda o Espírito Santo que vem habitar. Eu vou repetir: quando você crê em Jesus, Deus e Espírito Santo entra dentro de você. Eu vou repetir. Isso tem que entrar e transformar a sua vida. Quando você diz: eu quero aceitar Jesus, e se isso é de verdade do teu coração, se você reconhece o sacrifício dele, ele manda então Deus e Espírito Santo para dentro de você. O diabo que te perturbou de diversas formas, ele sabe dessas coisas, ele sabe mais do que muitas, né? Ele sabe, você ainda não pode não saber de tudo, mas ele sabe que ele vem de longe, mas sempre Deus agiu dando vitória ao seu povo. E se seu povo errava, quando se arrependia, Deus perdoava. Amém? Amém? Então, se você crê em Jesus, você tem que entender que não é uma entidade, não é um espírito, não é um anjinho, é o próprio Deus. Eu vou repetir isso. Deus, o Espírito Santo, ele entra dentro de você. Agora, ouça bem isso aqui. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaria as concupiscências da carne. Então ele fala de uma guerra, velha natureza e o Espírito. Que Espírito aí? É o Espírito Santo que está dentro de você, que vai lutar contra aquelas coisas que querem te derrubar. Amém? Amém? E ele fala das obras da carne. Veja, não há homem ou mulher no mundo, não interessa os engravatados da ONU, ou os engravatados da Casa Branca, ou do Congresso, ou do Tribunal Superior, ou do Supremo Tribunal Federal, sabe? Não importa quem seja, luta com isso aqui. Então ouça a palavra que é de Deus. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria. E ainda diz assim: coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Quer dizer, vai falar lá na PUC, vai falar numa universidade, vai em qualquer ambiente que você for, os seres humanos que estão lá rindo, ou de terno, ou de gravata, não importa, internamente todo mundo é isso aqui. Sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa não luta com uma tendência, luta com outra tendência. Que são obras de quê? Da carne. Resultado da queda de Adão, e passou para todo mundo. Vocês estão entendendo ou não? Quanto mais eu leio isso, mais eu agradeço a Deus por Jesus. Porque se Jesus não vem para nos redimir, meu irmão, isso aqui não é uma coisa que igreja tradicional resolva. Isso aí não é uma coisa que legalismo resolva. Isso aqui não é uma coisa que filosofia resolva. Só quando você crê em Jesus e Deus e Espírito Santo vem para dentro de você. É gostoso, né, pastor? O Espírito Santo, ele vem para dentro, né? Ele entra. E quando você vai para o seu trabalho ou vai para qualquer lugar e as tentações podem estar vindo de diversas formas, não é?
e vem externamente, mas pode querer encontrar uma correspondência interna. Aí nessa hora você vai chamar por quem? Tua mãe não está lá, tua avó não está lá, teu pastor não está lá, só tem uma pessoa lá. Deus e o Espírito Santo está dentro de você. Chama por ele e ele então sai. Ele te dá força, ele te dá capacidade e você vai vencer. Professores universitários não conseguem isso se não também entregarem a vida a Jesus. Cientista não consegue, presidente da República não consegue, presidente do Supremo Tribunal Federal não consegue. Toda a balbúrdia que já estaria por causa das obras da carne, os egos inflamados. Meu irmão, como é bom ser um cristão de verdade. Aleluia! Mas eu não posso perder a viagem, eu tenho que virar a página da Bíblia aqui. Porque, preste atenção, que diz o quê? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Quer dizer, a pessoa se perseverar longe de Cristo, entendeu? Em práticas pecaminosas, ela vai se perder eternamente. Não herdarão o reino de Deus. Ele diz que tem coisas semelhantes. Aí a gente tem que ler, porque estamos vivendo em um mundo de guerra espiritual, onde os valores da Bíblia são atacados, né? Onde valores cristãos são atacados, onde tentam nos ridicularizar, nos chamar de ultrapassados. Mas olha como é que está o mundo aí. Porque as pessoas não querem prestar atenção nas grandes verdades, né, do cristianismo. Vocês lembram que lá, pegando o gancho, Paulo fala o quê? Como já vos declarei, os que tais coisas praticam, né, e coisas semelhantes a estas não herdarão o reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eu gosto disso. 1 Coríntios 6:9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E falando aí, aqueles crentes naquela época, ele disse o seguinte: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, quer dizer, em Cristo, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E é quando ele está falando como é importante fugir do pecado e fugir. E isso aqui é muito interessante quando se fala de toda forma de pecado. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Evidentemente que se você olhar para essas coisas e não tiver a promessa da salvação plena, correto? Perdão dos nossos pecados, justificação em Cristo, mas também o poder que Deus manda para dentro de nós. Eu vou repetir, irmãos, o poder que Deus manda para dentro de nós, que é Deus e Espírito Santo. Por isso é preciso você falar para qualquer pessoa, né? Deus conhece você, você que está lá no Canadá, você que está na América, na Itália, em qualquer parte, você que está no norte, no sul, você que está em qualquer parte ouvindo essa palavra. Talvez você, ao ouvir, você diga: mas meu Deus, eu luto com isto, como é que vai ser? Meu amado, mas a resposta é que Ele te amou, Ele já garantiu a tua salvação. E Ele mandou quem? Deus, o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecoste e entrou na igreja. A igreja não seria igreja se o Espírito Santo não vem. Se o Espírito Santo não vem, nós seríamos um grupo religioso. Eles nos chamam de grupo religioso, mas nós na verdade não somos. Nós somos o corpo vivo de Cristo. O Espírito Santo se move dentro de nós. Quem quer dar glória a Deus? Nós somos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo está dentro de cada crente. Não importa se você se sente fraco, se você é débil, mas se lá no fundo da sua alma, você levanta a sua cabeça e diz: Senhor, você propício
propício a mim, um pecador. Eu reconheço e eu quero Jesus na minha vida. Quando Jesus vem, Ele te limpa e o Espírito Santo te possui. Ele entra dentro de você, Ele se move dentro de você. E aquelas obras da carne que fazia com que você andasse perambulando para lá e para cá, ou sofrendo no seu quarto, elas vão perder força, porque não há energia maior do que a presença do Consolador, do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo dentro de você. Igreja, nós não estamos só no planeta. Assim como Jesus, quando veio a primeira vez, protegia os discípulos nas tempestades, hoje nas tempestades que estamos enfrentando, Deus, através de Cristo, mandou Ele. Mandou Ele. Se você se render hoje, você vai para casa e Ele vai com você. Quando amanhã você for para o seu trabalho, Ele está lá com você. E Ele não somente nos ajuda na luta, Ele não somente nos ajuda na luta contra o pecado, contra a obra da carne ou contra o diabo, mas Ele nos capacita para grandes realizações. Ele te capacita, Ele te dá sabedoria, Ele te dá conhecimento. Vocês precisam acreditar mais no que vocês leem nessa Bíblia, gente. O grande Salomão, quando ascendeu ao reino, ele era filho de Davi. Davi foi praticamente o maior rei de Israel. Davi pecou, se arrependeu, Deus reconduziu Davi, porque Deus é assim. Aleluia. E quando Salomão vai fazer uma oração, e Deus diz, me pede o que é que você está precisando, né? Ele virou rei, substituiu um rei como Davi. E qual é a oração dele? Me dá sabedoria, para que eu com inteligência possa conduzir esse teu povo. Deus falou para ele, até o que não pediste eu vou te dar. Mas eu vou te dar sabedoria como nunca dei a ninguém. O Espírito Santo, Ele está dentro de ti quando você crê nele. Então Ele é capaz de te dar criatividade. E você perceber coisas que Ele vai te mostrar que você nunca percebeu. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu a imaginação. É o que Deus preparou. Os dons, a capacidade para poder empreender um negócio. Então o Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida, Ele tem que ser tudo na nossa vida. Aleluia! Eu não consigo, irmãos, respirar sem o Espírito Santo. Eu amanheço, pastora Cristina, minha esposa, como é que eu amanheço? Virei na cama, levantei e já estou com Ele. Por isso é importante você crer e querer ser batizado com o Espírito Santo, querer buscar mais o Espírito Santo. Grande parte de igrejas não reconhece bem o Espírito Santo, fala com a boca, mas não em atos. Vocês estão entendendo, não? Amém, amém? Mas aí, meus amados, olhei aqui para o relógio aqui. O que é que acontece? Evidentemente que o nosso mestre, Espírito Santo, né? Ele fez a gente fazer essa volta toda para chegar num ponto. Pastor Celso, qual o ponto? Não, mas peraí, antes de chegar no outro ponto, eu tenho que concluir aquela parte de... Peraí. Tá bom, tá, Senhor? Tá. Não, eu sei. Como nós lemos sobre a obra da carne, quando o Espírito Santo domina, vai fazer o quê? Mortificar isso na gente. Vai ou não vai? Mortifica, não mortifica? Sim ou não? Você tem que estar vigilante, de vez em quando quer voltar, mas você fica nesse cachorro aí. E olha o que é que o Espírito Santo vai produzir em você. Aleluia, aqui, olha. Mas o fruto do Espírito é love, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, isso começa a predominar na pessoa que se rendeu a Cristo por causa do Espírito Santo que vai atuar. E você, como o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele é Deus, né? Ele é Deus e Ele é uma pessoa, então você conversa com Ele. E Ele conversa com você. Irmãos, eu levo isso tão a sério.
que depois de um dia de trabalho, a gente aqui, ontem mesmo, né, pastora Cristina? A gente veio para cá, 10h pouca da noite, e estamos fazendo uma oração que é perguntando ao Espírito Santo sobre os novos campos de missão. Que nós não nos conformamos, não achamos que já atingimos, correto? Então vamos ao Espírito Santo, pela nossa compreensão de que o Espírito Santo habita dentro de nós e ele quer dirigir a igreja, ele quer dirigir nossos passos. Tivemos aqui de ontem para hoje, de ontem, né? Um bom momento aqui, estamos tendo aqui nos sábados. Eu estou buscando, né? Atualmente o Senhor tem aberto um campo lá em Cianorte, um novo campo missionário. 3 missionárias nossas estão lá. Se juntaram a um trabalho extraordinário que Deus tem feito através do pastor André lá, né? Formando nossos discípulos em missão no esporte, né? Então tem acontecido uma grande onda do Espírito Santo na região sul, e a partir do sul, e aí tem o Bruno, esposa, Morelli, esposa, França, esposa, e outros tantos, né? Então algo que tem vindo muito forte ali através do sul, é algo que Deus tem aberto, né? Então só o Espírito Santo para fazer essas coisas. A gente pergunta, para onde vamos agora? Quem vai? Quem não vai? Eu sou assim, eu creio absolutamente nisso. Então só para lembrar, se contrapondo a todas aquelas obras da carne, né, que vêm da natureza velha, aí quando você crê em Cristo, o Espírito Santo se instala dentro de você e vai produzir os frutos do Espírito, como os dons do Espírito. Irmão, não ande sozinho, conversa com o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Ele está aqui, olha, ele está bem aqui. Ele está bem aqui. Ele está bem aqui. Não fica com receio de falar em outras línguas, não. Ele está bem aqui. Glória a Deus. Agora, meus amados, tudo isso aqui foi uma introdução, tá? Tudo isso aqui foi uma introdução. Por quê? Na caminhada, na marcha, caminhando, Deus, na sua magnitude, na sua glória, Ele procurou deixar remédio, proteção para os santos que iniciam a caminhada, mas em dado momento escorrega. Porque Satanás tem vontade de falar assim, ó, para você não tem mais jeito. Um santo que escorrega, cai, tropeça. Ele não queria, mas acabou acontecendo. E aí? Bom, nós, no nosso ministério, na nossa Bíblia aqui, a Palavra de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que devemos tentar restaurar. Devemos tentar fazer um trabalho de restauração. Vocês entenderam ou não? Amém? Igrejas, hein, pessoal? Presta atenção aqui. Há igrejas que lidam de maneiras diferentes. Não é? A nossa luz é o que está na Bíblia. Deus odeia o pecado, mas Ele ainda ama o pecador. O que nós vemos nas Escrituras, na Palavra de Deus, é a instrução para se fazer um trabalho sempre de restaurar. Não é contemporizar, não é passar a mão por cima de ninguém. A cura, ela é possível porque essa pessoa deve ser
confrontada com o que diz a Bíblia sobre o problema, qualquer que seja a natureza do problema, do pecado. E trabalha-se e ora-se para que a pessoa ela possa realmente reconhecer. Porque muito embora Deus seja um Deus de amor e de misericórdia, a pessoa não leva se ela não se humilhar e reconhecer o seu erro. Isso tem que ficar muito claro. Amém, amém? Amém? Ela precisa reconhecer. E na palavra de Deus, eu estou tentando falar rápido por causa da hora, na palavra de Deus nós encontramos um vocábulo clássico, que é o arrependimento. O arrependimento, pastor Celso, né? Deus não abre mão do arrependimento. Que a pessoa, porque trata-se de um pecado muito deliberado, né? A pessoa já é um santo, a pessoa conhece a palavra de Deus, né? E certamente ela então vai praticar algo como aconteceu com Davi na Bíblia. Davi peca, não é isso? Ele comete 2 pecados. Objetivamente falando, 2 pecados, né? Conforme está na Bíblia. Ele comete o pecado de adultério, infidelidade conjugal, correto? Ele, além de ser casado, não é isso? Teve relações sexuais ilícitas com uma mulher de um outro homem, casada. Isso é pecado, 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 pecado. Na história do grande rei Davi, ele ficou mais ou menos 1 ano calado. Dizem os estudiosos que ele ficou 1 ano. Até que Deus então falou, bom, já que ele não fala, eu vou falar. E levantou o profeta Natã, e o profeta Natã foi lá, conta lá aquela parábola que vocês já sabem, do cara que recebeu um visitante, e ao invés de oferecer a janta ou o almoço com as suas ovelhas, que o cara tinha muita coisa, vai pegar a ovelhinha de um cara que só tinha uma única ovelha. Quem se lembra? O profeta Natã, ele está lidando com o rei, então ele está contando aquilo ali. E Davi, que tinha um sentimento de justiça muito forte, né? Davi se encoleriza aí. Tal homem deve morrer. O profeta fala, esse homem és tu. Assim diz o Senhor. Aí começa a falar de onde Deus tinha tirado ele, tinha dado tudo a ele, como é que ele foi fazer um negócio desse, né? Não, e até eu quero dar uma palavra muito forte aqui aos sedutores, aos garanhões. Atenção, deve ter alguém me ouvindo aí, né? Aos caras que não calculam nada, né? E realmente se dispõe a ultrapassar o limite e dar em cima da mulher dos outros. Então, se tem alguém que está aqui ou em qualquer parte do mundo, se arrependa, porque isso diante de Deus é um pecado. É um pecado. Correto? Na lei, eu quero ler aqui, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma época para preparar Jesus para a volta de Jesus, né? Então eu vou abrir mais a Bíblia aqui. Nós queremos abrir, continuar abrindo sobre esse tema, né? Mas é pecado grave. Sabe o que a Bíblia fala? Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. E sabe o que é que diz a Bíblia? Diz assim, Deus julgará os adúlteros. Amém? E o que é que aconteceu com Davi? Davi, então, ele se torna um homem que praticou esses 2 pecados, porque ele praticou o adultério, mas depois ele deu um jeito, ele arrumou um jeito de se livrar da culpa, e cometeu também um pecado de homicídio, porque deu uma ordem ao general dele para pegar o oficial dele, leal, fiel, que era casado com a Betseba, e mandou que ele fosse colocado, se fosse no dia de hoje na polícia, onde é que está tendo mais tiroteio? Manda esse cara para lá, quer morrer lá com a bala, e o cara parecia que não fez nada, mas Deus viu.
E lá tem uma parte da Bíblia, né, pastor, que fala assim: e isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Então, nós estamos pregando mesmo, terça-feira pregamos, vamos pregar muito, né? Nós vamos pregar muito contra o pecado. Porque estamos vivendo uma época crítica na história, né? Onde tudo né? As coisas vão ficando assim. Então, Deus está salvando você, né? E mostrando o seguinte: Deus criou limite. Quer dizer, Ele protege a propriedade alheia, né? Dizendo, não furta. Não é isso? Ele protege a vida dizendo, não mate, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Vocês entenderam ou não? Sim ou não? Sim ou não? Né? Ele protege a honra, quando ele diz, não diga falso testemunho, fale a verdade. Não comece a achar as coisas por ilação. Não comece a achar nada. Não comece, sabe, levantar nada só porque uma imaginação e começa a falar. Você comete crime. Né? Quando começa a querer atribuir alguma coisa a quem quer que seja, que não é fato. Então, muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Espírito de Deus está sondando os corações. Ele está sondando, né, pastor Celso, os corações, né? Então, essa questão da honra. Então, a Bíblia fala sobre tudo isso, né? A vida. Mas o Davi, o que é que aconteceu? O Davi, então, ele se torna um modelo de alguém que não transfere culpa, mas assume a culpa. Ele diz, eu pequei, e eu pequei contra Deus. Aí entra os elementos básicos do arrependimento, né? Que no verdadeiro arrependimento, toda pessoa que quebrar, ele vai fazer um chamado autoexame. Então ele falou, poxa, Deus foi tão bom comigo, como é que eu fui fazer isso? E deliberadamente, né, o adultério e o assassinato. Depois ele falou, Senhor, se quiser me, né, tu podes me julgar, tu podes, né, tu tens razão. Mas eu estou triste, estou envergonhado com isso, e eu sei que tu tens misericórdia. Olha agora, olha agora, olha agora. E aí é legal o Salmo 51, gente. Que ele vai falar da benignidade, da misericórdia, e ele corre para dentro de Deus. Aleluia. E ele não se importa com o nome dele, ele não se importa com coroa, ele não se importa com mais nada. Ele disse assim, eu quero o perdão. Apaga meus pecados. Ele usa o verbo apagar, lavar. Entendendo? Ele queria ficar limpo, era a coisa mais importante. Por quê? Eu até preguei, não sei qual foi o domingo, quando eu preguei aqui uma mensagem, né, pastor Celso, lembra? Pastor, que eu preguei sobre a oração mais importante que Davi já fez. Porque agora a alma dele estava em risco. Quer dizer, Davi correu vários riscos, né, de ser assassinado. Né, mas estaria perdendo o quê? A vida física. Não é isso? E o próprio Jesus ensina, não temeis os que matam o corpo, né, e nada mais podem fazer. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, igreja viva, irmão, nós precisamos pensar como Deus pensa na palavra de Deus. Então, Davi viu o risco de perder. Ele dizia, o Espírito Santo, não me retira o Espírito Santo. Ele lembrava de Saul, que Saul pecou e ficou endurecido, não é? E o Espírito de Deus se retira e vê um demônio que começou a perturbar. Me dá a alegria da salvação. Então Davi, ele lutou pela salvação e Deus falou, olha, né, você está perdoado. Aí é onde eu estou querendo entrar, gente. Toda essa introdução para lá e para cá para conseguir entrar aqui. Deus perdoou a Davi. Pastor Celso, Deus perdoou a Davi. Deus perdoou a Davi porque Davi mostrou o verdadeiro arrependimento, né? O arrependimento, como o reverendo sempre nos ensinou, né, é uma mudança dramática de perspectiva, é metanoia, mudança de mente. Você começa a concordar com Deus. Se tem uma coisa que irrita, eu acredito, o coração de Deus é a obstinação. É quando Deus fala que você transgrediu, que você pecou, e você começa a apresentar desculpas a Deus, e você começa a discordar de Deus, né? Não é bem assim.
Isso irrita Deus fortemente, é só examinar. Isso aconteceu, pastor, eu ia ler aqui, não deu tempo de ler, eu ia falar do rei Manassés, né? Porque o rei Manassés, ele tem dois momentos. Ele tem um momento em que Deus levantou os profetas e os profetas avisavam ele. Porque quem foi o rei Manassés? O rei Manassés, para vocês terem uma ideia, é um homem que conseguiu quebrar as leis de Deus. Eu diria o seguinte, o rei Manassés, porque como eu digo, eu quero fazer uma colocação que quero que seja bem entendida, né? O pecado, não importa o tamanho do pecado, ele é sempre pecado. A partir da palavra de Deus, os 10 mandamentos que eu não vou ler aqui agora, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, separa um dia para o santificar, honra o teu pai, honra a tua mãe, né? Quer dizer, desonrar pai, desonrar mãe, não adulterarás, não furtarás. Então você pega todas as leis de Deus e coloca, né? Deus veio da boca de Deus, isso não é invenção de igreja, isso não é invenção de uma religião judaica, isso veio da boca de Deus. E é repetido nas escrituras sagradas. Então, o pecado, que significa? Pecado significa transgredir, né? Transgredir uma lei estabelecida. É um crime contra Deus, né? Então, uma daquelas leis quebradas você transgrediu. Entenderam ou não? Sim ou não? Amém? Aí a gente está mostrando assim o caminho de Davi. Mas se eu me transporto lá para o rei Manassés, aí você tem que ler a Bíblia e contar como o rei Manassés excedeu a Davi. Excedeu. Porque Davi nunca se ajoelhou diante de astros. Davi não pegou um dos seus filhos e sacrificou. Gente, olha só a extensão do pecado de Manassés. E qual o propósito de mostrar o pecado de Manassés? Ele se tornou assassino, as ruas de Jerusalém ficaram assim, dava sangue antes no joelho do cavalo, sei lá. O rei Manassés. Quem está entendendo isso aqui? Só que Deus, antes de puni-lo, Deus vai avisar. Com certeza que no púlpito Deus está nos usando para avisar a você. Mudar essa mentalidade, você ficou carnal, homem. Você que acha que pode, na linguagem daí do mundo, pegar essa mulher, pegar aquela mulher, fazer acontecer, entendendo? Você está pecando contra Deus. Você já ouviu o Evangelho e é um pecado deliberado. As mulheres devem ser respeitadas e não tratadas como objeto. Mas onde eu estou querendo chegar? Estou lutando com esse relógio aqui, é uma benção esse relógio que avisa a gente, mas eu estou querendo mostrar o seguinte, seja Davi, amém? Nas duas acusações contra Davi, né? Ou seja, o Manassés, que tem muito mais, um ponto em comum é que, em primeiro lugar, Davi vai ter consequências. Vamos lembrar que o pecado traz consequências. Davi foi perdoado, a alma dele para o céu, as alianças que Deus fez, cumpriu com Davi. Tanto que quando Jesus vem nessa terra, ele é segundo a carne, da descendência de quem? Davi, porque ele se arrependeu. Deixa eu repetir isso aqui. Povo de Deus, escute, Deus é tremendo. Deus é fiel a Ele mesmo, às suas promessas. Então, em qualquer lugar do mundo que alguém cometeu qualquer tipo de pecado, se quando ademostrado cair em si, Deus está disposto a apagar, lavar, limpar, purificar e manter as suas promessas. Eu gostaria que os irmãos pudessem dar glória a Deus. Ele é capaz de perdoar, lavar, purificar e ainda manter, porque ele manteve Davi.
Davi certamente seria riscado de muitas convenções, seria riscado de muitas coisas, não é? Mas Deus não fez assim. Esse homem chegou e disse: eu pequei, eu reconheço que pequei, reconheço que tu és justo se me mandar que eu seja apedrejado, né? Que ele deveria pagar com a própria vida. Vocês estão entendendo ou não? Mas Deus perdoa Davi. Deus perdoa Davi. Meu amado irmão, deixa eu falar isso aqui, eu quero que você me ouça pelo Espírito Santo. Nós precisamos que se restaure o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos que se levantem mais cristãos genuínos, mais cristãos verdadeiros. Porque assim como Deus, nós nos indignamos com atos de imoralidade, ou qualquer um outro ato que vai contra a palavra de Deus, vocês estão entendendo ou não? E está certo, não é? Nos indignamos. Porque Deus se indigna. Deus é o Deus de amor, mas Deus vai tomar posição. Você está entendendo? Mas da mesma forma, não podemos ser diferentes de Deus. Quando qualquer pessoa que seja surpreendida em qualquer circunstância de pecado, quando essa pessoa se humilha, quando essa pessoa se arrepende, nós não podemos tratá-la, dar um tratamento que Deus não dá. Eu vou repetir. O tratamento que Deus dá ao pecador arrependido, qual é? Hein? Perdão. 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 Marido, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe seu marido. Você não pode achar que você é melhor do que Deus. Não dá para dizer que é crente, se quer ter uma atitude diferente da de Deus. Davi foi perdoado. Ele teve as consequências, porque, primeiro, por várias razões. Quais foram as consequências? Número 1, Deus levantou Israel para ser diferente de todas as nações. Ser padrão, ser escola de comportamento, ser escola da moral. A moral mais nobre, porque todas as nações antigas, todo mundo sabe que eram nações politeístas, panteístas, imorais, não é? Enfim. E o nome do Senhor, por causa do pecado de Davi, foi blasfemado. Quem está entendendo? Hein? Então Deus trouxe consequências, não é? Para que o mundo olhasse como é que era o Deus de Israel. O Deus de Israel é diferente de Baal, de Dagon, de Astarote. É Deus que chamou um povo para ser santo e não abria mão disso. E o grande rei Davi aceitou toda a correção. Porque quando a pessoa é o verdadeiro arrependido, ele aceita a correção. Ele aceita a restauração. Ele aceita o tratamento. Se pertence a uma igreja e essa igreja tem um padrão de tratamento, a pessoa vai aceitar feliz da vida. Porque o que ela quer é prosseguir. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Por isso a nossa igreja, procura nos anais da nossa igreja, quantas pessoas já foram excluídas. Pouquíssimas. Mas procura quantos já foram restaurados. Você pode estar sentado ao lado de um restaurado. Você pode estar sentado ao lado de uma restaurada. Porque é isso que a palavra ensina. Jesus falou assim, o que veio a mim... Olha só, Cristina, ele fala assim, o que veio a mim, de maneira nenhuma eu vou jogar fora. Oh, mandarachorabada, eu não jogo fora. Aquela mulher que foi surpreendida no próprio ato de adultério, infidelidade conjugal, e os religiosos da época de Jesus, querendo até implicar Jesus numa situação, não é? Chega, pega aquela mulher, joga aquela mulher ali. Mestre, essa mulher foi surpreendida no adultério. E a lei diz que tais deve apedrejar. E tu que dizes? Os caras queriam pegar Jesus numa arapuca, né? Mas eles não sabem que sem querer acabaram ajudando a mulher. Porque ela foi lançada nos pés da misericórdia. Ela foi lançada nos pés da graça. Ela foi lançada
nos pés daquele que iria ser furados pelos pregos para punir os nossos pecados, mas salvar o pecador. E o mestre começa a escrever. Alguém conjectura que aquele escreveu, a Bíblia não diz. Há quem diga que talvez Jesus começou a escrever o pecado que cada um tinha ali. E depois ele vai se levantar e vai olhar nos olhos de cada um. Quem aí estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um, ferido pela consciência, todo mundo era pecador, todo mundo tinha algum tipo de pecado. Vamos embora, porque por enquanto ele não falou, ele só escreveu. Vamos embora. Vamos dar glória a Deus, o Espírito Santo. Esse Jesus, gente! E vocês sabem, um grande erro que tinha ali é que eles foram parciais na legislação, porque de acordo com a lei, quando houvesse adultério, o adultério não, ele não é solitário, né? Ele é entre 1 e 2 pessoas, não é isso? Cadê o homem? Só trouxeram a mulher. É como faz até hoje na sociedade, né? Sim ou não? Então eu queria que você olhasse para quem está ao teu lado. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: meu amado irmão, por isso temos que amar a Bíblia. Fala assim, por isso que temos que amar a Bíblia. Não é maravilhosa a palavra? É maravilhoso ou não é? Hein? Porque ali estava faltando o homem. Quer dizer, a culpa só na mulher, gente? Hein? A culpa, quer dizer, levaram a mulher e cadê o homem, pastor? Cadê o homem? Não. Tinha que ter o homem, né? Porque a Bíblia fala que os dois deveriam responder pelo crime, pastor, não só. Pastor, aliás, cadê o homem? É verdade, não levaram o homem. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Ele nem ficou questionando isso, né? Ele tratou de resolver o problema. E o Jesus é que tratou de resolver o problema. Resolveu. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fica com medo de aceitar Jesus, não, mulher. Não fica com medo de fazer parte da igreja, não. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. Mas dentro desse alinhamento, o que é que nós temos que analisar? Temos que analisar que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E ele quer salvar desde que a pessoa se humilhe e reconheça o pecado. O rei Manassés, ele colheu também consequências. Então, se você estiver em uma situação que o diabo está tentando, você deve olhar consequências. Deve olhar o que significa tragédia espiritual e moral. Então, o rei Manassés, porque ele não ouviu os avisos de Deus, ele foi entregue, não é, aos assírios, né? E foi levado para a Babilônia e foi colocado numa gaiola, numa jaula. E é evidentemente que ele estava ali porque ele violou. Gente, ele chegou a mandar sacrificar o próprio filho, pastor Celso. O que outras nações faziam e que não era costume em Israel. Vocês estão entendendo ou não? A maldade de Manassés foi além. Ele se curvou diante dos astros, quer dizer, ele praticou espiritismo. Ele praticou idolatria. Nós precisamos querer estudar mais sobre isso. Mas esse homem, quando estava, a pastora Cristina, lá naquela situação, ele lembrou do Deus. Ele lembrou. Aleluia. É aquela história, a gente pode pensar, né? Imagina, ele deve ter lembrado de tantas manifestações de misericórdia de Deus. E ele começou a ser convencido que ele transgrediu e que ele fez loucura em Israel. Hein? E que ele fez loucura em Israel. Quem sabe o Espírito Santo trabalhou
E fez ele lembrar de como Deus deu oportunidade ao rei Davi. E como foi que Davi fez? Porque aqueles que endurecem o coração, Deus chega um ponto, como Saul, ele não quis nem mais conversa. Porque não há lugar para dois deuses, só um Deus. Então você não pode botar a tua opinião, o que você acha, as suas ideias. A palavra de Deus é a revelação e está acabado. E o rei Manassés, naquela humilhação, né, acorrentado. Escuta, gente, ele era rei. Então ele estava fora da sua cidade de Jerusalém. Imagine, estava fora do... né, ele estava distante de tudo. Distante do templo. E ali então, Cristina, pastores, missionários, ele vai se humilhar diante de Deus. Entende? E quando ele se humilha de verdade, quando ele se humilha de verdade, o que é que vai acontecer, pastor Celso? Quando ele se humilha e se humilha de verdade, o que é que acontece? Deus o perdoou. Agora presta bem atenção. Toda vez que eu disser Deus o perdoou, se tem alguém que você tem que perdoar, você deve liberar o perdão. Porque se Deus faz isso, quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós? Que também somos alvo da misericórdia de Deus. Somos alvo do perdão de Deus. Todos nós fomos perdoados e continuamos a querer perdão. Então, como você vai negar perdão? Nós já ajudamos casais, já ajudamos pessoas, né? Entre tantas ajudas que demos uma vez um determinado casal, foi um negócio muito duro. A esposa, ela cometeu infidelidade conjugal. E evidentemente, quando o marido ouve isso, ele ficou arrasado. O que acontece com homens e acontece também com mulheres. E aí, meus amados, nós marcamos o encontro. Nos encontramos com esse casal. Gente, eu me senti um vitorioso. O pastor Cristiano também estava, né? O pastor Alex estava. Acho que o pastor Elane estava. Quando aquele marido liberou o perdão para aquela mulher, e como ela também se humilhava, como ela chorava, como ela reconheceu, não é, que foi vencida pela concupiscência da carne, né, concupiscência dos olhos. Meus amados, não tem nada mais lindo do que ver uma restauração, uma reconciliação. E ver aquele homem perdoar a esposa é algo que eu nunca vou me esquecer. É muito interessante que os senhores estão ouvindo a palavra, pode ser que você diga que está tudo bem, né? E continue bem. Mas eu quero colocar, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com você, tenta resolver como a Bíblia manda. Amém, amém? Tanto o transgressor deve buscar o perdão e se humilhar, tanto qualquer pessoa que esteja envolvido, né, no caso, se for um caso conjugal, um exemplo, que a pessoa olhe para Deus e estenda o perdão. Uma das coisas que me deixa, muitas das vezes, né, tem que procurar a melhor palavra, né, pastor? Uma das coisas que, ao longo da caminhada ministerial, me deixa perplexo. Pronto. É quando alguém tem que olhar como Deus olha para um ser humano. Porque é como Deus faz com todo mundo, gente. E aí vem uma hora que isso cai na tua mão. E aí? E aí? Não sei se a pastora Cristina lembra desse caso que estou falando.
Pastor Alex lembra? Mas ali nós vimos, não foi? Aquele marido perdoou, mas perdoou mesmo. Mas não é só esse caso, tem outras situações. Tem outras situações. A igreja, ela é uma escola, a igreja é uma família na caminhada, a igreja é um exército que luta contra o mal, né? A igreja é um hospital de restaurados. A igreja é um hospital, amém? A igreja é um lugar de cura, de restauração. Mas as coisas que me causam espécie, pastor, e perplexidade, é quando eu vejo crentes no nosso meio tão duro. Só que eles se esquecem que o Espírito Santo está vendo isso. Eles se esquecem do que está escrito em Mateus, capítulo 18, quando Pedrão perguntou até quantas vezes deveria perdoar. E Jesus disse que 70 vezes 7, né? Significa sempre perdoar. E Jesus, então, mestre por excelência, ele conta a parábola do homem que tinha uma grande dívida e procurou aquele devia e ele foi perdoado. Só que depois veio um conservo que ele encontra, e era uma dívida bem significante, né? Comparando isso, aquilo que fizemos contra o Senhor sempre será maior do que o que alguém faça contra nós. Mas que gente dura tem no nosso meio, que gente esquisita tem no meio evangélico, que não quer reproduzir a cruz, não quer reproduzir aquele que tomou o seu lugar na cruz, e não é capaz de querer olhar, não importa se é o filho, se é o esposo, se é a esposa, olhar como a alma que pode estar à beira do inferno. Olha que eu já vi casos das pessoas apontarem o dedo, né? Apontou o dedo contra alguém que sucumbiu, e depois acabou fazendo pior. Então toma cuidado. A Bíblia fala, vocês que são espirituais devem conduzir com espírito de mansidão e veja que não entre no mesmo erro. Nós temos que ver que Jesus que nós aceitamos. Se é Jesus da tradição, se é Jesus, um Jesus idealizado por fariseus, ou é o Filho de Deus que teve nessa terra e soube tratar bem e libertar bem os pecadores. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Meu amado, não há mensagem maior do que do perdão, desde o perdão de Deus para nós, e o perdão que nós estendemos também. Por essa razão, um dos quadros mais notáveis da Bíblia é o que está em Atos, quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi caluniado, insultado e iria ser assassinado. Mas ele disse que viu Jesus. Jesus estava lá, em pé, para recebê-lo. Parece que os céus, houve um cortejo no céu certamente, né? Porque me parece, eu já preguei isso em funeral, quando um santo está para subir, Jesus se levanta naquele trono. Porque como ele morreu por ti, te remiu, ele faz questão de te receber. Ele não dá essa honra a ninguém. Ele não dá essa honra a Abraão, ele não dá essa honra a Pedro, é o próprio Senhor. Estevão disse, veja os céus abertos e o Filho do Homem impera à direita de Deus. E ele vai ser apedrejado, e as últimas palavras de Estevão, qual foi? Senhor, perdoa, que não conte esse pecado. Esse pecado não vai contar na contabilidade para levar esse pessoal. Quero que esse pessoal se arrependa. E depois dessa oração, dias depois, o que aconteceu? Saulo se tornou Paulo. Ô irmãos, presta bem atenção, vamos pedir o Espírito Santo que nos ajude a diariamente nos nossos desafios viver a fé genuína. Amém? Viver a fé genuína. Jesus disse em outra ocasião, naquele dia, e vai chegar o dia, né? Dia do juízo, ele disse, muitos me dirão, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu operei milagres, no teu nome eu fiz isso.
ele falou que vai falar assim: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não perdoar é praticar, sim, iniquidade. Negar aquilo que você recebeu na cruz. E não somente recebeu o pecado, o perdão, né? Pela condição de pecador, que todos nós chegamos pecador, mas os pecados diários, as faltas diárias, as nossas debilidades. Isso é tão fato que na oração do Pai Nosso, entre as 7 petições, uma das petições qual é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Perdoa as nossas dívidas. Ó. Jesus sabia de tudo. Vamos botar isso aqui no pacote. Não olhe não, gente. Então, veja o teu marido como alma, veja a tua esposa como alma, veja o teu filho como alma. Não você começa a querer cobrar numa dimensão que não vai dar resultado. Veja como alma. Ore por esse homem, ore por essa mulher, ore por essa pessoa, não é? Procure dar. Eu gosto também de Lucas 17, quando mesmo Pedro pergunta: até quantas vezes pecará meu irmão, eu devo perdoar? Aí Jesus fala o seguinte: agora, por que hoje tem uma geração de gente que se chama evangélico, crente, né? E não se deixa dominar pelas Escrituras? Irmão, eu só sou o que sou e estou caminhando porque eu me deixo dominar pelas Escrituras. Eu me deixo dominar pelo que diz a palavra. E Jesus fala o seguinte, meus amados irmãos, ele fala o seguinte: se a pessoa vier, se a pessoa pecar contra ti 7 vezes e vier, você deve perdoar. Eu digo, se Jesus está dizendo algo, ele nunca diz algo que ele mesmo não fez e que ele mesmo não faz. Vocês entenderam ou não? Então, tão certo como devemos nos indignar, como foi o caso do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, alguém que deliberadamente estava em prática, né, pecaminosa, não é isso? Quem se lembra disso? 1 Coríntios capítulo 5. E ali o cara estava convivendo, todo mundo estava insensível, e Paulo mandou que o tal fosse excluído, porque ele não se arrependeu. Da mesma forma, em 2 Coríntios, eu pensei até que iria começar aqui a pregação lendo 2 Coríntios, né? Paulo diz o quê? Que o tal homem, que agora, parafraseando, se arrependeu, ele está muito triste, está sofrendo, que ele seja o quê? Perdoado. E diz assim: procure perdoá-lo na presença de Cristo. Quando traz a presença de Cristo, vai te levar ao Calvário, vai te levar à cruz. Quem é Jesus para você, né? Tudo por Cristo, né? E até porque não ignoramos os desígnios de Satanás. Quer dizer, quando a pessoa se nega a dar o perdão, ela começa a dar lugar a algum tipo de ingerência de Satanás na vida dela, apesar dela se confessar crente, porque ela está dando lugar ao diabo. Efésios diz: não dê lugar ao diabo. Então, dá lugar ao diabo quando não se pratica o perdão contra quem quer que seja. Fala assim: perdão, tem o meu perdão porque Deus te perdoou, porque você se humilhou, porque você se arrependeu. Nós precisamos ser uma reprodução de Cristo, refletir Deus no dia a dia com as pessoas, é no ambiente de trabalho, é no ambiente da casa, é no ambiente da igreja, né? Então a gente precisa exercer. Eu creio nisto. Eu jamais vou me esquecer quando no ano de 1988, o Jim Swaggart, pregador americano, na época das Assembleias de Deus, quando ele caiu num pecado de prostituição. O mundo desabou, os jornais desabaram, porque ele era um homem extremamente público, né? E tudo mais. E eu me lembro de uma turma de assembleano, né? Que gostou. Tinha uma turma, não estou dizendo todo mundo, tá? Mas teve gente que falou: tá vendo aí? Né? Que o pessoal gosta de ver queda de líder, né? Tem gente que gosta de... Fica só... né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí eu peguei a Bíblia em um culto de terça-feira. Lembra? Terça-feira. Aí abri os heróis da fé e mostrei que Davi se arrependeu e estava lá.
Porque esse mesmo Jimmy Swaggart, como ele era um homem muito público, ele foi na sua rede de pregações, no templo, diante dos pastores, diante da esposa, diante do filho, e com 1000 lágrimas, né, ele fez como Davi. Mas que gente que tem no nosso meio com dificuldade de pensar a Bíblia. O nosso livro é a Bíblia. Nosso manual é a Bíblia. Nosso manual é a Bíblia. E a Bíblia diz: aquele que retém a transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança. Pastor Alex, Misericórdia. essa é a Igreja Assembleia de Deus de Gramacho. Então, naquela época, nós mostramos que o que aconteceu com Davi, por ele ter se arrependido também, o nome dele não foi tirado, está lá. Galeria dos Heróis da Fé. Quando Jesus anda se apresenta como um filho de Davi. Título messiânico. E agora? Quando é que o pessoal vai abrir a mente, vai querer ser crente direitinho, gente? Vai esperar passar para a eternidade para ser crente? O negócio é sério, é ou não é? Quer dizer, e o Jimmy Swaggart, passaram-se os anos, como seu arrependimento foi verdadeiro, os frutos apareceram. Hoje ele está pregando em mais de 150, países, hoje. 150 países no mundo. Porque aonde abundou o pecado, é isso aí. Se a pessoa, não é para cair, não é para pecar. Aliás, 1 João, eu ia falando do estoque do céu, 1 João 2,1 diz: filhinhos, não pequeis. Por tudo aquilo que o pecado representa contra Deus, contra a pessoa, contra pessoas, por tudo isso, Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Sabe o que é o advogado? Jesus Cristo é o próprio que se levanta para defender. Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha como é que João se inclui, Muita humildade, João. Ele é a propiciação, ele é satisfação a Deus. Propiciação significa satisfação, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Vamos ficar de pé. Mas é tema que precisaríamos voltar, Certamente, É um tema muito bom para voltar, Vereador, nós louvamos a Deus pela vida do senhor. Como é maravilhoso ter no nosso pastor um homem que reflete Deus, reflete o Espírito Santo, reflete as Escrituras, Quer dizer, como a gente tem um ministério dosado, equilibrado, onde você tem a santidade de Deus sendo exaltada e a misericórdia, o amor de Deus aparecendo também. Então nós temos isso no nosso pastor, Louvamos a Deus. Sim, senhor. Nossos assessores ali informaram que tem um vídeo, tem uns 3 minutos do Jimmy Swaggart. Parece quando ele vai fazer a confissão. Era pública porque seu pecado se tornou público. Vocês entenderam ou não? Era algo público, E ele era um homem público. São nuances para se entender, Não quer dizer que toda a confissão tem que ser dessa forma. Ali era porque ele era internacional, naquele peso assim, seria, guardando as proporções, um Davi, Então era daquela forma, tá? Então as restaurações não tem que necessariamente ser dessa forma, tá? Elas acontecem dentro da natureza de cada um, dentro do espaço que cada um ocupa. Entenderam ou não? Todo mundo inteligente entendeu, Tá bom. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha trazer restauração, trazer um ambiente muito forte de restauração e que se possa, ó Deus, ter esse espírito de perdão nos lares, esse espírito de perdão em setores da igreja, em todos os lugares, para a honra e glória do Senhor. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão,
vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com o coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé. Eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou, e me lavou e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente. Bom, eu mencionei Jimmy Swaggart, nossos colaboradores ali do som, mandou dizer, ó, dá para colocar 3 minutos, né? Perguntei o tempo, 3 minutos. Mas para dizer que esse homem está restaurado, hoje ele tem 85 anos, é presidente, pastor da igreja Centro da Família, lá em Baton Rouge, né? Baton Rouge, e está pregando para 150 países do mundo, porque o arrependimento é verdadeiro, a humilhação, as consequências pelas quais passou, foi tratado, foi curado, né? Quer dizer, então, é muito importante a gente acreditar no que diz a palavra de Deus, não viver por emoção, né, por achismo, né, mas é o que diz a palavra de Deus, né? Então, é uma realidade, quer dizer, como Deus o restaurou, porque ele fez como Davi e fez como o rei Manassés, né? O rei Manassés, depois que ele foi... Assim, quando ele foi perdoado, restaurado, Deus mandou ele de volta para Jerusalém e para o trono. Então vamos pensar biblicamente, tá? Eu ia falar também, se desse tempo, do filho pródigo, como é que ele faz? Filho pródigo, como é que ele faz? Como é que ele reconhece, né? E como o pai o recebe. Então vamos, assim, em meio a nossa guerra, nossa batalha contra o pecado, né? Mas ter no coração o mesmo sentimento que tem no Senhor para estender a mão a quem quer que seja. Amém? Por isso, fala assim, não tenha receio de ser membro dessa igreja, porque é a igreja que trabalha pelas Escrituras. Amém? Devemos odiar o pecado, né? Por tudo que ele representa contra Deus, contra as pessoas, mas amar o pecador.
e persuadir o pecador para que ele possa se levantar. Amém? Se levantar para a honra e glória do Senhor.